Boa noite, pessoal. Vamos ao terceiro e último vídeo da primeira aula de Planejamento Público e Meio Ambiente. Eu vou apresentar para vocês um estudo de caso. Esse estudo de caso a gente vai usar em mais de uma aula, não vai se referir só à primeira aula, não. Ele é bastante interessante porque ele vai tratar de uma política ambiental bem atual, de um tema que está sendo muito discutido, que é o controle do desmatamento ilegal na Amazônia. O estudo de caso vai apresentar o Plano Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa 2020 a 2023. Esse plano é muito recente, ele foi apresentado pelo governo federal agora, em junho de 2020, junho/julho. Então, nós vamos ver e identificar, através desse plano, já os primeiros conceitos que a gente viu no nosso primeiro texto, que tratava de conceitos da política pública. Então, eu vou tentar o tempo todo usar esse plano como exemplo para ligar pedaços do plano aos conceitos que a gente já viu. Ou seja, fazer uma ponte entre os conceitos teóricos e as intervenções concretas na área ambiental. É muito interessante que esse plano já começa logo no contexto, na abertura, dizendo, com essas palavras: é de interesse de toda a sociedade brasileira que o desenvolvimento socioeconômico ocorra cada vez mais sobre bases sustentáveis, avançando o mínimo possível sobre as nossas florestas e demais tipos de vegetação nativa. Eu destaquei essa frase, primeiro que ela é inicial, ela é relevante, ela demonstra por que aquele problema vai ser tratado por uma política pública e governamental, porque ela é um problema coletivamente relevante, logo, alvo de uma política pública que visa transformar uma situação. Então, isso encaixa perfeitamente com um dos conceitos que nós vimos no texto, de que o que é uma política pública e qual seria o objeto. Em seguida, o plano coloca a tendência crescente que vem sendo verificada do desmatamento na Amazônia desde 2012. Então, eu fui buscar lá nos registros do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é quem faz o monitoramento da cobertura vegetal no país. Esse projeto PRODES, ele vem fazendo isso desde 1988. Se a gente pegar, então, o período aí, eu peguei até um pouquinho mais para colocar a linha de tendência, pegando em 2010 a 2012, ainda estava declinando, mas pegando todo o período 2000 a 2019, essa linha vermelha tracejada que vocês veem é a linha de tendência, que mostra claramente a tendência crescente, que fechou o ano de 2019 com aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados de área desmatada. Mas olha, a gente tem o PRODES desde 1988. Então vamos olhar um pouquinho mais, olhar com atenção num quadro mais amplo, desde que começou esse projeto a registrar a sua série histórica. A gente vê que é bastante, é tendência crescente, 10 mil quilômetros quadrados de floresta é muito, mas no quadro geral dos últimos 30 anos, ele ainda está 1/3 do seu maior pico, que foi em 1995, com 29 mil quilômetros quadrados. É interessante a gente ver e acompanhar essa evolução do desmatamento junto com os períodos econômicos do país. Lá no começo da série histórica, em 88, a gente vinha num período de muita inflação, com aqueles planos tentando diminuir essa inflação. A gente sai de um patamar alto de 21 mil quilômetros
quadrados anuais, ele declina e começa a subir de novo em torno de 92, 93. Lembrando que quando eu coloco o ano, essas medidas do PROD são de agosto de um ano a julho de outro. Então, é sempre a medida final em julho daquele ano. Então, chegou em julho de 95, era o primeiro ano do governo Fernando Henrique, e ainda se atacava a inflação. Era o primeiro ano depois da implementação do Plano Real, que foi em 1994. Então, logo após esse período da estabilização da moeda, se segue um declínio muito grande nesse desmatamento, para começar a retomar aos poucos de novo, 97, 98. O que a gente vê na história desse gráfico, e é interessante notar, é que é um perigo. Às vezes a tendência crescente, ela explode de uma hora para outra. Então ela foi de novo um pouquinho lenta até 2002. 2003 ela explode de novo, registrando um novo pico em 2004 para 27 mil quilômetros quadrados. Quer dizer, em 2004 a gente chega numa situação de um pico igual a de 10 anos atrás. Então, quer dizer, essa coisa do desmatamento, ela é recorrente e é um problema que vem sendo atacado há anos, e há anos se debate a melhor forma de promover o desenvolvimento social e econômico da Amazônia Legal. E essa questão do desmatamento, ela é muito importante, está sempre no radar, porque a gente tem que usar da melhor forma esse recurso, que é essa floresta. Usar a melhor forma não quer dizer necessariamente usar, tirar toda a madeira, deixar degradar. Então, e se você desmata indefinidamente, é lógico que você chega num ponto zero, onde não tem mais floresta. Aliás, não precisa nem desmatar a floresta inteira. Segundo os cientistas, os biólogos que estudam, e os ecologistas, existe um ponto, em torno de 40%, talvez, do desmatamento da floresta, que esse desmatamento se acelera e se torna irreversível o processo de desertificação de uma área, de perda de mais floresta. Ou seja, perder floresta gera mais perda de floresta. Bom, aí o que acontece? Nesse 2004 tem esse pico, e a partir daí até 2012 vai numa tendência decrescente ano a ano, com uma leve oscilação lá em 2007 para 2008. E nesse período existe um grande crescimento econômico no país. Isso que é interessante notar. No período de estabilidade e de crescimento econômico, a gente não precisa avançar sobre a floresta amazônica para ter um ganho do PIB, por exemplo. Nesse período também foram implementadas algumas políticas de controle de desmatamento muito rígidas na parte da fiscalização, mas que também colheram frutos de um investimento em estruturação de políticas ambientais ocorridos na década anterior. E, por fim, a gente chega no último período do gráfico, de 2012 em diante, onde justamente esse novo plano reconhece a tendência crescente. Mas então como foi? Não foi de uma hora para outra. Não é uma decisão assim, vamos desmatar. Isso vai acontecendo, é do processo de ocupação. Aliás, o desmatamento da Mata Atlântica, ela resultou do processo de ocupação do país. Então não é num vácuo. Até a década de 50, a região norte e a região Amazônia ficaram um pouco mais isoladas, até pela dificuldade da região. É uma região de floresta densa, com muita água, e até hoje existem lugares de muito difícil acesso na floresta amazônica, lugares que você só chega de helicóptero e às vezes não chega, e só chega de barco, só chega num barquinho pequeno. Existem locais de acesso dificílimo.
Então, até a década de 50, aconteceram alguns poucos ciclos, o ciclo da borracha, o ciclo de extração das chamadas drogas do sertão. Esse período não chegou a provocar um desmatamento, até porque a borracha era extrativa de forma natural das seringueiras que já existiam na Amazônia. A partir dos anos 70 é que dá uma acelerada no processo de ocupação, até por uma decisão de incentivo para ocupar mesmo. Vem o desenvolvimento da infraestrutura, das estradas, linhas de energia e projetos de colonização, porque era para trazer população para aquela área mesmo, e implantar projetos de agricultura. Continuando essa história da ocupação da Amazônia no tempo, nas décadas de 90 e 2000, ainda continua a ter uma migração de proprietários de terras e de assentados agrícolas para aquela região. Ainda era centrado na agricultura que se fazia esse desmatamento. Se desmatava para depois utilizar a área para plantar. E isso fazia parte do próprio incentivo econômico que era dado ao agricultor para ir lá se estabelecer. Mas acontece também que aos poucos, atrás do pequeno agricultor, do assentado, começam a chegar produtores em maior porte e se instalar. Lembrando que a região da Amazônia Legal, a gente fala em Amazônia, pensa só na floresta, mas ela tem uma parte de transição com cerrado e tem uma parte que pega Mato Grosso, e Mato Grosso, como vocês sabem, foi um estado com expansão da soja muito grande. E a soja é com grandes agricultores. Mas surge nessa década o que se chamou de arco do desmatamento, que a gente vai ver nos mapas mais à frente, que é justamente um arco, como se dividisse a região amazônica do resto do país, num arco por onde começa a entrar a ocupação, as estradas, a infraestrutura, as atividades econômicas. E entre 2002 e 2012, ocorre aquela queda que nós vimos no gráfico, que apesar de que não quer dizer que acabaram as atividades econômicas, elas diminuíram as atividades que fizeram com que fossem desmatadas. As atividades continuaram lá, com aumento de produtividade, com outro tipo de atividade, com outro tipo de tecnologia. Foi conseguindo se evitar o desmatamento ilegal na região. A literatura nacional e internacional diz que foi porque o preço das commodities fizeram com que fosse mais interessante plantar a soja em outro local, ou não estava compensando mais o preço da carne, e que isso teria parado o processo de abertura desse arco do desmatamento. Mas, em paralelo, existiu um programa que centrou muito em fiscalização e controle, e essas medidas de ação e controle, elas de fato funcionam. E isso é reconhecido até nesse plano atual, que elas de imediato conseguem reduções do desmatamento. É no longo prazo que a gente vai precisar de outros instrumentos econômicos, senão essa redução por si só não se mantém. Outra coisa que pode ter impactado esse menor desmatamento nesse período é a consolidação das unidades de conservação que tinham sido criadas na década anterior. Bom, mas quanto foi desmatado, quanto sobra, quanto a gente já falou no começo que a Amazônia é 60% do território nacional. É bastante coisa, e em maior parte dela floresta. Até 1988, tinha mais ou menos quase 400 mil quilômetros quadrados já desmatados.
A partir do momento que a gente tem o projeto PRODES dentro do INPE, a gente tem essa taxa ano a ano, registrada e pública. Então, nós temos hoje algo em torno de 16% de floresta já desmatada. Alguns autores colocam que já chegamos a 20%. Isso varia um pouco conforme está contabilizando só a área de floresta, porque a Amazônia Legal como um todo pega outros biomas de transição, pega inclusive uma parte de cerrado, pega transição cerrado-floresta. E a preocupação é, como eu disse no outro slide, pode existir um ponto de ruptura que vá provocando, com o desmatamento, vai se alterando o clima, o regime hidrológico, e isso pode acelerar a degradação da floresta como um todo. Aqui temos o mapa do arco do desmatamento. Esse mapa eu peguei de uma publicação bem recente do Ministério do Meio Ambiente, que faz uma avaliação dos programas de combate ao desmatamento no Cerrado e na Amazônia. Essa área alaranjada que vocês veem é que compõe o arco do desmatamento. É por aí que estão as cidades mais desmatadas, os maiores núcleos de produção agrícola e de pastagem. Observando nesse mesmo documento, eu achei interessante, ele depois traz 3 mapas destacados, onde mostra a área de pastagem, a área de agricultura. A área de agricultura dá para ver ali bem concentrado no Mato Grosso. Isso aí é quase tudo soja. E aí vem um mapa interessante da área de vegetação secundária, que mostra a vegetação secundária coincidindo com o arco do desmatamento, ou seja, justamente a vegetação secundária é uma que veio depois que já foi tirada a floresta, como diz, com corte raso, queimada, ou já foi feito outro uso, como a agricultura e a pastagem. Então, isso coincide bem com o arco do desmatamento que a gente acabou de ver no outro slide. Esse mapa é muito bom porque ele traz várias coisas para a gente ver. Em vermelho, o desmatamento até 2016. O problema, as estradas não dá para ver muito bem, mas no slide que vocês vão poder olhar em casa, dá para ver um pouquinho mais os riscos das estradas e como o desmatamento vem acompanhando esse desenho. A outra coisa muito interessante desse mapa são essas áreas verde claro e verde escuro, onde as verdes mais claras são unidades de conservação e a verde mais escura a terra indígena. Então, por exemplo, ali bem onde está o Mato Grosso e o Xingu, aqui a terra indígena do Xingu, em volta é tudo vermelho, tudo desmatado, isso é soja no Mato Grosso. E as áreas em amarelo são áreas não destinadas, são terras públicas que ainda não foram destinadas não foram usadas, não foram desmatadas, não são destinadas à área agrícola. Esse é um problema porque a área não destinada ela fica mais suscetível a ter invasão na expectativa de que numa regularização a pessoa possa se tornar proprietária, né? E quando não tem uma área destinada, quando você não tem direitos de propriedade assegurados, você fica mais suscetível mesmo a ter outros usos por terceiros. E esse mapa mostra que há sim um desmatamento que vem ocorrendo no interior de terras indígenas, que é um desmatamento muito menor do que nas áreas externas, porque as terras indígenas ainda servem como um freio ao desmatamento ao redor, mas você vê ali onde eu mostrei antes a terra indígena do Xingu e onde tinha mais desmatamento em volta, é onde aparece mais desmatamento no interior. Isso é a pressão pelo uso, a invasão, são áreas muito grandes e muito difíceis de serem fiscalizadas assim diretamente, né, ao vivo, por isso que precisa de imagem de satélite.
Aqui é Roraima, onde tem uma grande pressão pelo uso de terras Yanomami, e então existem áreas com mais pressão, até porque elas estão mais próximas de infraestrutura, mais próximas de população. Tem uma região aqui muito grande, aqui à esquerda, que é o Vale do Javari, que tem pouco desmatamento, aliás, não mostra nenhum, porque é uma área de difícil acesso. Então, a gente tem uma variedade de situações em relação às terras indígenas, principalmente, em relação à proximidade com a população do entorno, a dimensão da sua área, e que reflete na facilidade ou dificuldade de proteger. Bom, então até agora eu fiquei situando no contexto. Esse é o contexto no qual surge essa política de combate ao desmatamento ilegal. É porque uma política ela não surge no vácuo e não surge a troco de nada. Ela surge para combater um problema coletivo e que tem que ser reconhecido como um problema relevante coletivo. Como é. Foi por isso que eu coloquei todo esse contexto e apresentei todo esse histórico para dar uma ideia da dimensão do problema que é o desmatamento na Amazônia. Não tem uma causa única, não tem um jeito único de tratar. A dimensão é enorme. É só para ter uma ideia da dimensão desse problema que se pretende tratar com políticas públicas. Então, antes de entrar no plano mesmo, eu mostro alguns antecedentes, porque não quer dizer que nunca foi feito nada e nunca ninguém tentou. Tem alguns antecedentes desse plano atual recém-lançado. Um deles é o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, foi chamado de PPG-7. Ele vem e começa a ser executado junto com a instituição do Ministério do Meio Ambiente, em 92. Ele ficou muito tempo, quase 15 anos em execução, porque imagina começar um programa que era ambicioso, que pretendia atacar a questão do desmatamento em várias frentes, mas ainda estava estruturando políticas públicas, as políticas não estavam prontas, o Ministério era recente, as nossas instituições ainda não tinham um arcabouço, nem jurídico, nem institucional, favorável para atacar de frente essa questão do desmatamento. Então, é por isso que foi interessante esse programa, realmente pioneiro, realmente piloto e com caráter demonstrativo. Na verdade, queria demonstrar que certas políticas públicas poderiam vir a ser adotadas e iriam beneficiar a Amazônia. O PPG-7 tinha 4 componentes que se estruturaram e se desdobraram nesses 28 projetos. Basicamente, era um componente para tratar de manejo de recursos naturais, o outro da gestão, um para promover a ciência e tecnologia na região e aumentar o conhecimento, e um com projetos pilotos demonstrativos de menor porte para provar que podia ser feito atividade produtiva sustentável, que desse um impacto grande social na região. Decorreu desse programa uma grande quantidade de terras indígenas demarcadas. Foi quando as terras indígenas tiveram um grande impulso para ser demarcadas. E também se iniciou a demarcação das unidades de conservação, tanto federais quanto estaduais, que, ao ser encerrado o PPG-7, são continuadas com outras linhas de apoio, com o programa ARPA, Áreas Protegidas da Amazônia. O PP-SEDAM e o PP-Cerrado, que eram os programas de combate ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado, executados justamente naquele período que coincidiu com a redução do desmatamento. E seus eixos eram de ordenamento fundiário e territorial, monitoramento e controle, fomento às atividades produtivas sustentáveis e vinha um quarto componente de implementar instrumentos normativos e econômicos para o controle do desmatamento. Ou seja, já tendo a experiência do programa piloto, já se focou numa coisa muito importante que foram os direitos de propriedade e direitos territoriais e a necessidade de regularização fundiária, que ainda não está completa na Amazônia até hoje. Os mecanismos que a gente chama de
comando e controle que não dá para abrir mão, que é a monitoramento e vigilância, fiscalizar crimes ambientais para evitar o desmatamento ilegal. Fomentar as atividades produtivas sustentáveis é muito importante para conseguir o efeito social também. Existe uma população enorme, ribeirinha, indígena, urbana, que precisa de atividades produtivas. E se propôs a inovar em alguns instrumentos econômicos para alavancar essas atividades produtivas. Mais recentemente, já em 2017, entrou em pauta a questão da recuperação da vegetação nativa. Que, como a gente viu naquele histórico de ocupação, a terra vai sendo ocupada, primeiro é desmatada para tirar a madeira, depois se ocupa um uso agrícola, uma pastagem, e às vezes se abandona e se vai para outra área. Então tem um espaço de recuperação de vegetação em áreas degradadas na Amazônia, e era isso que essa política, aliás, isso que essa política ainda vigente e recente, ela quer atacar ou quer lidar. Esse é o problema objeto dessa política. Articular, integrar e promover a recuperação de florestas e demais formas de vegetação nativa. O Planaveg, por sua vez, é um plano que é estabelecido no âmbito dessa política de vegetação nativa. Então, aí a gente já dá para ver essas camadas de política. Vem primeiro uma lei que institui um plano maior e depois um plano mais operacional. E se estabelecem mecanismos de governança, como os conselhos, o CONAVEG, para acompanhar a implementação dessa política. Na parte operacional, ela tem uma meta que é alcançar 12 milhões de hectares de áreas recuperadas até 2030. E isso está em consonância com a Política Nacional de Mudança do Clima. E o Fundo? O Fundo Amazônia, ele não é uma política, não é um programa, ele é um fundo, ele também é um instrumento. Os fundos que vão fomentar projetos e programas, ele já está num outro nível operacional da política de apresentar financiamento para as ações concretas no campo. Então, como a definição dele, o instrumento de captação de recursos de doações. Para aplicação não reembolsável, por isso doação, para prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal, nas seguintes áreas que nós vamos ver. Mas o detalhe é que esse fundo ele recebeu doações dos governos alemão e norueguês, e ele apoiou muitos estados, não foi um plano, ele apoiou organizações da sociedade civil, mas também instituições estaduais e instituições do governo a implementar determinadas políticas. Como vê, as linhas de financiamento do Fundo Amazônia são bem amplas, pretendem atacar uma variedade de temas importantes para a região, com muitos atores, né, sociedade civil, governo estadual, governo federal, instituições as mais variadas, e o fundo, ele sendo um instrumento, ele se vale de outros instrumentos da política ambiental, como o zoneamento ecológico e econômico. E ele está de acordo com todas essas políticas estabelecidas previamente pelo governo brasileiro. Então, finalmente, ao final do vídeo, quase, que eu apresento o plano em si. Engraçado que a ideia inicial desse estudo de caso era já começar apresentando o plano e dizendo as linhas dele, o que se propõe a fazer.
Acontece que à medida em que eu ia lendo o plano, já no contexto eu pensei, não, mas o contexto, a gente tem que explicar um pouquinho de onde surgiu, porque as políticas não surgem no vácuo, elas não surgem do nada. Não, então vamos voltar lá. O que veio antes? Ah, mas veio antes por quê? Porque a gente tinha o desmatamento. E aí foi. No fim, esse estudo de caso, ele virou a base para um estudo de caso muito grande. E de só apresentar o plano, eu acabei colocando todo um histórico e um contexto do desmatamento, o que eu achei interessante. Então, vocês encarem esse estudo de caso como um texto que vai embasar mais de uma aula nossa, até porque ele abarca muitos conceitos, muitas políticas. E o texto que eu encaminhei para vocês lerem, além dos slides desse vídeo, eu encaminhei o texto desse Plano Nacional. Esse Plano Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa de 2020 a 2023. Ele, além de ser recente, ele é um documento bom de ler, que traz muitos conceitos e muitas ideias boas, como caminhos, que apontam caminhos para as políticas para a Amazônia. É um plano que está no âmbito da Política Nacional sobre Mudança de Clima, que claramente expressa que os planos de combate ao desmatamento são instrumentos dessa política. É uma política que, na sua execução, se propôs a ter uma meta de redução de 80% no desmatamento até 2020, considerando a média da taxa anual observada entre 96 e 2005. Então, para a gente chegar a mais ou menos 4.000 quilômetros quadrados de desmatamento por ano, a gente estava bem nesse caminho. Mas agora, em 2019, já chegou a 10.000 quilômetros quadrados. Então, para a gente atingir essa meta de 2020, teria que ter sido conseguido alcançar entre agosto do ano passado e julho desse ano, somente 4.000 quilômetros quadrados de desmatamento. A gente claramente não vai alcançar essa meta, embora a gente estivesse no caminho. O plano apresenta 5 eixos. Esses 3 primeiros, eles aproveitam instrumentos de tudo isso que os antecedeu, né? A tolerância zero ao desmatamento, atacar o problema da regularização fundiária, do ordenamento territorial, os instrumentos já consolidados, como o zoneamento ecológico e econômico e a consolidação das unidades de conservação já estabelecidas. Os últimos 2 eixos seriam os mais inovadores, porque aí sim eles propõem claramente instrumentos econômicos para tratar da floresta amazônica, o pagamento por serviços ambientais e aproveitar a bioeconomia na Amazônia, ou seja, aproveitar a Amazônia de forma inteligente, com que ela pode oferecer sem que seja destruída. É de fato o uso sustentável. É isso que a gente pretende fazer com bioeconomia. Agora, não é fácil, a ideia é boa. Parte do princípio, um dos mecanismos é incentivar, por exemplo, as cadeias do extrativismo, as cadeias econômicas, melhorar melhorar toda a cadeia, quer dizer, aprimorar aquele produto inicial, aprimorar o escoamento, aprimorar o acesso ao mercado. É isso que é aprimorar uma cadeia produtiva. E fazer isso com produtos do extrativismo, com produtos da sociobiodiversidade, com sistemas da agrobiodiversidade, com energias renováveis, com tudo aquilo que a gente estuda que são atividades produtivas sustentáveis. Em mais um exemplo que essas políticas não se executam e não aparecem no vácuo, tem uma lista de alguns outros programas do governo estabelecidos ao longo desses anos e que eles têm relação com as políticas para a Amazônia e que criam a boa implementação de todas essas políticas pode criar sinergias e chances de uma política ajudar a outra, como claramente a questão da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, ela vem a ajudar tanto a área da produção sustentável,
quanto à boa gestão de áreas protegidas. O Plano ABC de Agricultura de Baixo Carbono é muito interessante também para promover a agricultura sustentável. E todos esses programas, esse PGPM Bio é um programa muito exitoso, que oferece a garantia de preço mínimo a, atualmente, mais de 15 produtos extrativistas, por exemplo. Isso era uma coisa que não existia há 10 anos atrás. Continuando a fazer aquela ponte com o nosso texto de conceitos de políticas públicas, e que esse problema deve ser atacado com uma política multicêntrica, existem as visões de outros atores na sociedade que têm muito a dizer sobre as questões da Amazônia. Tanto o legislativo, a sociedade civil, a academia, os próprios servidores públicos que estão no dia a dia da questão. Mas chamou a atenção, vocês sabem, esse curso é coordenado pelo Departamento de Economia da UNB, então nos chama a atenção a quantidade de manifestações vindas do setor produtivo, das empresas, dos bancos, das instituições financeiras, a favor da implementação de políticas sustentáveis para a Amazônia. Por exemplo, ainda agora, 23 de junho, uma carta aberta das instituições financeiras internacionais colocam o seu reconhecimento do papel crucial das florestas tropicais no combate às mudanças climáticas. As empresas brasileiras, por meio do seu Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, um conselho que reúne cerca de 40 empresas, reafirma o seu compromisso com essa agenda de desenvolvimento sustentável. É muito interessante e assim impensável na época do PPG-7, lá em 95, que os ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central fossem se ocupar com esse tema e reconhecer a importância das questões ambientais na gestão da política econômica. E, na mesma linha, manifestação de presidentes dos 3 maiores bancos privados brasileiros e que propõem 10 medidas concretas do que eles podem fazer para apoiar a conservação ambiental, o desenvolvimento da bioeconomia, a infraestrutura sustentável. Então, isso é muito interessante que eles estão se pautando cada vez mais por essas questões no desenvolvimento da atividade econômica. Por fim, nesse último slide, eu deixo algumas questões para reflexão de todo o texto, ligando esse nosso estudo com aquele texto 1. Eu sugiro observar, reler essas linhas gerais desse plano e ver se você já consegue identificar que parte desse plano fala mais em comando e controle, que parte fala em normas e regulações, que parte prevê instrumentos econômicos. Uma segunda questão é também imaginando toda essa cadeia de planos, políticas e programas que a gente acabou de ver. Você consegue organizar ela fazendo aquela metáfora que o SEC propõe de um cabo de aço, que as políticas vão se misturando e entranhando em torno de um centro comum, como um cabo de aço com seus vários componentes. E sobre os papéis de cada ator da sociedade na implementação das políticas públicas é uma questão interessante para refletir, ainda mais agora trazendo então essas questões diretamente, essas manifestações que a gente vem recebendo tão contundentes do setor privado, de que a agenda do desenvolvimento sustentável está cada vez mais ligada à atividade produtiva. Bom, é isso, gente. Obrigada, esse foi o maior vídeo até agora e eu vou tentar ficar em 30 minutos só nos próximos vídeos. Boa noite.